caiu o dente do seu filho? Você tá assustado? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Cláudia Cinelli, odontopediatra e ortodontista. E aí, nosso tema de hoje é: trocou o dente? É muito cedo? Nossa, vamos, calma, não fica preocupada. Vamos pensar o seguinte: se o primeiro dente de leite nasce por volta do teu bebê ter por volta de 4 a 6 meses, habitualmente ele vai começar a ter a troca da dentição permanente com esses dois dentes inferiores por volta dos 5 a 7 anos. Está dentro da média de todo mundo. Ixi, mas ele está trocando com 4 anos. Pode acontecer? Pode. O que a gente tem visto ao longo desses 30 e tralalá de consultório? As meninas, habitualmente, elas têm uma troca mais precoce do que os meninos. E hoje, todo mundo tem uma troca antecipada. Eu tive essa semana uma paciente no consultório que com 9 anos, a dentição estava completa, incluindo os segundos molares. E é uma coisa de assustar. Por quê? Porque a dentição, habitualmente, ela vai se completar aos 11, 12 anos. E o que a gente pode pensar frente a uma situação dessas? Primeiro alerta que a gente tem que ter é o comparativo que a gente faz quando o primeiro dente nasceu, porque existe essa correlação. Se o dente nasceu bem precoce, com 3 meses, o que já é fora do habitual, a gente vai ter uma troca mais frequente do primeiro dente permanente e, consequentemente, por tabela, os demais dentes. Mas se essa criança trocou numa idade normal, o primeiro dente, nasceu numa idade normal, então nasceu lá por volta dos 5, 6 meses de idade, e depois começou a trocar numa situação muito precoce, vale a pena um alerta, consultar um endócrino, o pediatra que seja endócrino, para avaliar a condição geral e hormonal dessa criança. Pode ter alguma coisa envolvida, como pode não ter nada. Existem algumas síndromes que podem acometer associada à troca mais precoce, mas ela vem acompanhada do pacote com outras características físicas. Então não é para se preocupar. Também, meu filho tem uma síndrome. Não necessariamente, porque a síndrome vem com outras características. Então, quando a gente fala em troca precoce dos dentes, a gente tem que ter. O primeiro alerta é consultar e fazer uma análise clínica geral no médico, no pediatra, para excluir o fato de ter alguma coisa que está envolvida nesse âmbito. Segundo caso, trocou, tá tudo bem. Vamos ver como que está a estatura dessa criança. Porque normalmente a troca dos dentes é associada com a idade óssea e a cronológica. O que significa isso? É simples, a gente tem algumas avaliações, no nosso caso a gente avalia raio-x de mão e punho. Existem algumas ossificações que ao longo da evolução da idade vai tendo uma modificação, e com isso a gente sabe, pela ordem dessa formação e maturação óssea, em que idade cronológica e óssea que essa criança está, e faz um comparativo. Basicamente isso é feito pelo pediatra. Existem aquelas curvas de crescimento que são analisadas. Nós, dentistas dessa área, a gente avalia uma outra situação que é, além de encaminhar para o endócrino e para a avaliação da questão hormonal e da questão de crescimento mesmo como um todo no pediatra, a gente avalia a questão dentária. A questão dentária pode estar em disparate com a questão óssea e cronológica. Isso não é necessariamente um grande problema. A gente vai ter um problema muitas vezes de boca ainda pequena para aquela quantidade de dente, porque a parte óssea não desenvolveu e todos os dentes estão na boca. Então, cadê o espaço? Porque aquele crânio como um todo ainda não fez o seu desenvolvimento. Então, acaba que tem um envolvimento maior, muitas vezes de um apinhamento, que a gente chama, que são os dentes um pouco mais encavalados.
E isso nada mais é do que uma avaliação que nós fazemos como ortodontistas para analisar a viabilidade do que tem de dente e do espaço que tem de osso para que aqueles dentes caibam naquela boca. Então não se preocupe, existem sim, os casos têm sido cada vez mais frequentes no consultório, a troca da dentição antes do previsto, mas nem tudo é um bicho de 7 cabeças. Então fica descansada, se você tiver alguma dúvida ou conhecer alguém que tenha acontecido isso, escreve aqui embaixo, tá bom? Terei o maior prazer em responder. Obrigada, até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Até mais, tchau, tchau.